Olá, meus irmãos, quero desejar a paz do Senhor a todos. Eu me chamo Saide Ribeiro e estamos aqui hoje transmitindo essa live para trazermos a lição de número 12 dos jovens, a qual tem a data do dia 22 de março, o último domingo. Mas decorrente dessa pandemia que está assolando todo mundo, estamos impossibilitados de estarmos juntos nas igrejas, para estarmos juntos com os irmãos. Então, decidi hoje fazer com vocês essa live da lição de número 12 de jovens, a qual eu sou professor desta classe na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Parnamirim, no setor 12. Setor 12, a qual tem a liderança do nosso pastor Gaudêncio, pastor do setor, e o nosso pastor aqui do Parque Verde, nosso pastor Fábio, a quem nós temos grande respeito e admiração. Então estamos lá cooperando desde o ano passado, estamos juntos na classe dos jovens, aprendendo cada vez mais uns com os outros. Domingo retrasado estivemos juntos, mas esse domingo agora não podemos estar juntos. Então vamos estudar hoje a lição de número 12, que tem por título o Código de Ética de Jesus. Mas o que é Código de Ética, irmão Santo? Fui fazer algumas pesquisas, e Código de Ética é um acordo que estabelece os direitos e deveres de uma empresa. Olha só, é um acordo que estabelece os direitos e deveres de uma empresa, instituição, categoria profissional, ONG e etc. E a partir de sua missão, cultura e posicionamento social que deve ser seguido pelos funcionários no exercício de suas funções profissionais. Ou seja, o Código de Ética do nosso cristão é o quê? Nossos direitos e deveres como cristão. E é isso que nós vamos ver nesta tarde. O texto do dia se encontra em Mateus 7,12 e diz o seguinte: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, empatia. O que eu quero que façam por mim, para mim, eu tenho que fazer pelo próximo. Se eu quero receber o bem, eu tenho que fazer o bem. É a lei da semeadura. Se eu planto uva, eu não vou colher jaca. Se eu planto acerola, eu não vou colher melancia. Então, aquilo que eu quero para mim, eu tenho que fazer para o meu próximo. Essa é a lei da semeadura. A síntese diz o seguinte: ser cristão é assumir a radicalidade do discurso de Jesus para si, em primeiro lugar. Resumindo, tem que prevalecer em nossa vida a vontade de Deus. Jesus, Deus em primeiro lugar. As outras coisas depois. E nós vamos ver isso mais adiante, para a glória de Deus. Nessa lição de número 12, que foi do dia 22 de março, tem 3 objetivos. Quais são? Ressaltar a necessidade da privacidade em nossas disciplinas espirituais, identificar a natureza e característica daquilo que Jesus denomina de tesouros. E por último, apontar os princípios para um julgamento reto e justo, segundo os critérios do reino. O texto bíblico é um texto bastante conhecido por mim, por você, por nós, amados irmãos, em Cristo Jesus. Se encontra lá em Mateus capítulo 6, do verso 1 ao 8. Depois nós damos alguns pulos e vamos ler o verso 14 ao verso de número 18. Você que não tem a lição, se quiser me acompanhar e tem uma Bíblia aí na sua casa, abra comigo, por favor. Mateus capítulo 6, o verso 1 diz: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles.
Calma aí, viu, meu filho? Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que estás no céu. Verso 2. Quando, pois, deres esmolas, não faças tocar trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Verso 3. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Verso 5. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Verso de número 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Quer falar com Deus? Quer conversar com Deus? Entra no teu quarto e fecha a porta. Conversa com Ele, que Ele ouve o que está em oculto e Ele te recompensará. Não conversa com o WhatsApp, não conversa com o Facebook, não. Conversa com quem pode te ouvir e te responder. Verso de número 7. E orando, não useis de vã repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. O 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirem. Aí vamos para o verso 14. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Para finalizar, o verso número 18 diz: para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto. E teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Um ensinamento muito lindo para as nossas vidas. Introdução. A introdução da lição vai dizer: é um consenso entre os especialistas que temos em Mateus 5 ao 7 o cerne da mensagem de Jesus à humanidade. O Sermão da Montanha pode ser definido como a síntese da teologia prática cristã. De modo absolutamente claro, Jesus aborda as mais diversas questões que dizem respeito ao nosso viver cotidiano: felicidade, testemunho cristão, disciplinas espirituais, relação, graça e lei. Se alguma das temáticas discutidas pelo Mestre, são algumas das temáticas discutidas pelo Mestre nessas espetaculares linhas. Irmãos, o Evangelho de Mateus tem início, no seu capítulo de número 1, trazendo a genealogia de Jesus, trazendo o nascimento de Jesus. O capítulo 2 vai nos trazer a fuga para o Egito e depois o retorno do Egito. Já o capítulo de número 3 vai nos trazer o batismo, vai nos trazer sobre João Batista, primeiramente, depois vai nos trazer o relato do batismo de Jesus Cristo. Depois de Jesus ser batizado, ele vai para o deserto.
E lá no deserto, nós estamos no capítulo 4 de Mateus, ele vai jejuar durante 40 dias. E a Bíblia vai dizer que ele teve fome. E ali ele vai ser tentado pelo inimigo. Depois nós vamos chegar no capítulo 5. Aí o capítulo de número 5, 6 e 7 vai ser o início do ministério de Jesus. E ele vai se iniciar como? Jesus trazendo o Sermão da Montanha. Textos bastante conhecidos por mim e por você. No capítulo 5, o Sermão da Montanha vai se iniciar pelas Beatitudes. Depois nós vamos ter os discípulos como sal da terra e luz do mundo. Depois nós vamos ver o cumprimento da lei e dos profetas. E nós vamos ter muitos ensinamentos sobre as esmolas, sobre o jejum, sobre as obras de caridade e assim por diante. E é nesse tema que nós iremos adentrar agora na lição. Tópico de número 1. Nós vamos ter sobre as esmolas, oração e jejum. Diz assim o escritor: nossa vida devocional é para Deus. Esse é o subtópico de número 1. Diz assim: em seu célebre Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7, Jesus dedica um considerável tempo para discutir as questões das práticas devocionais cotidianas. Oração, jejum e as obras de generosidade. Na metade, por final, vai ter a seguinte: o primeiro aspecto a ser analisado com relação à nossa prática devocional cotidianas é a finalidade delas. Você ora com que objetivo? Ao jejuar, você espera o quê? A generosidade que você pratica tem qual intenção? Faça essa pergunta para você. E responda para você mesmo. Você ora com que objetivo? Ao jejuar, você espera o quê? A generosidade que você pratica tem qual intenção? A resposta das 3 perguntas precisa ser exclusivamente única: a glória de Deus. Toda prática devocional que não atinge esse objetivo, ela é em vão. Mais adiante vai dizer: orações, sacrifícios e generosidade não devem ser praticadas como se fossem moeda de troca. Isto é, instrumentos ou argumentos para negociar com Deus bênçãos, perdões e milagres. Nossa oração não tem por objetivo modificar nada no coração de Deus. Pelo contrário, oramos para que haja em nós sensibilidade e maturidade, suficientes para ouvirmos a voz do Criador. Nosso jejum não é combustível para nenhum tipo de batalha espiritual, e sim uma prática devocional com a finalidade de lembrarmos como somos frágeis e efêmeros. Nossa generosidade não pode ser instrumento de vanglória, mas um ato de justiça para com a vulneráveis e para o louvor do Altíssimo. Se fizermos tudo para a glória de Deus, iremos bem. Colossenses capítulo 3, verso 17. E aqui eu quero trazer para nós essas três atitudes: oração, jejum e obras de generosidade. Vamos começar pela oração. Oração. Quem é o nosso maior exemplo? Quem nós devemos seguir? Somos cristãos. Então nós somos seguidores de Cristo. E quem é o nosso maior exemplo? Jesus. E Jesus orava? A Bíblia vai nos dizer que Jesus vivia em constantes orações. Jesus frequentemente estava orando aqui na sua vida terrena, aqui na terra. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele estava em constante oração. E onde é que está isso, irmão Sábio? Vamos para a Bíblia. Estamos estudando a Bíblia. Lucas capítulo 5. Abra comigo, por favor, no Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas, capítulo 5, os versos 15 e verso 16. O que que diz? Vamos lá. Verso 15 diz: porém a sua fama se propagava ainda mais,
E ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades. Olha o verso 16. Porém ele retirava-se para os desertos e ali orava. Glória a Deus. Vamos voltar um pouquinho, vamos lá para Marcos, capítulo de número 1, capítulo 1 do verso 35. O que diz? Marcos 1, 35 vai dizer: E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Vamos voltar mais um pouquinho. Mateus 14, verso 23. O que vai dizer? E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado já tarde, estava ali só. Mais uma vez, Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, os versos de 12 ao verso de número 13. Vai dizer: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Glória a Deus. Em Mateus 26 também, nós vamos ver relatos de Jesus orando. Mateus 26, do 36 ao 44, onde Jesus vai estar ali no Getsemane. Jesus também se retirou para orar. Anote aí algumas referências também da Bíblia, no Novo Testamento, onde nos ensina, onde nos fala sobre oração. O irmão Paulo, escrevendo na igreja de Tessalônica, vai dizer: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5 e verso de número 17. O irmão Pedro também vai falar sobre a vinda de Jesus e fala para nós estarmos em oração. 1 Pedro, capítulo 4, verso 7. Paulo, escrevendo também à igreja de Roma, Romanos, capítulo 12, verso 12. Colossenses, capítulo 4, verso 2. Filipenses 4, do verso 6 ao 7. Então nós vamos ver na Bíblia que nós devemos ter uma vida de constante oração. E o que é oração, irmãos? Oração é você conversar com Deus, é você ter comunhão com Deus. Isso é oração. E os discípulos, sabendo disso, em Lucas capítulo 11, no verso 1, se você tiver uma Bíblia, por favor, abra. Os discípulos vão chegar para Jesus e vão pedir algo para Jesus. O que eles pediram para Jesus, irmãos? Eles pediram para Jesus para que Jesus lhe ensinasse a orar. Interessante, né? Os discípulos não pediram para Jesus lhe ensinar a curar. Os discípulos não pediram para Jesus lhe ensinar a expulsar demônios. Os discípulos não pediram a Jesus para lhe ensinar a pregar, a cantar. Não. Os discípulos pediram para Jesus para lhe ensinar a orar. Porque eles viam Jesus orando. E em certa passagem bíblica, que está em Mateus capítulo 17, a partir do verso de número 14 ao 23, vai nos trazer o relato de uma pessoa que estava ali possessa por demônios. E levaram até os discípulos de Jesus. E lá os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar o demônio. Lutaram e não conseguiram. Então levaram a pessoa possessa até Jesus. E Jesus ali expulsa aquele demônio. E então os discípulos vão interrogar Jesus o porquê eles não conseguiram expulsar aquele demônio. E Jesus vai lhe responder que aquela casta de demônios só saía com oração e com jejum. Olha a necessidade de nós orarmos e jejuarmos. Nós temos que viver uma vida constante de oração e de jejum. Aí eu pergunto para você, do seu tempo, as 24 horas que você tem no dia,
Quanto tempo você tira para orar? Quanto tempo você tira para agradecer a Deus pela sua vida, pelo alimento, pela